Essa é a parte 2 da história de Kangoo. Nosso vídeo irá se iniciar com um romance e depois com ele demonstrando seus poderes e por fim uma excelente luta onde ele mostra a sua superioridade. Paramos na parte em que ele está com cara de gado pedindo ela em casamento. Ela fica com cara de choque e ele percebe que está muito empolgado. Sendo assim, ele pede desculpa e solta a mão dela. Logo em seguida ele pergunta pelo machucado dela e ela fala que não foi nada e quase cai com as pernas bambas. Já o prota é ligeiro e pega ela nos braços e ela deixa o celular cair. O prota assusta, porque ele conhece aquele formato. Ele repara bem e pensa, um celular. E a donzela já fala ai ai e ele fala que vai fazer os primeiros socorros. Rasgando um pedaço de sua capa ele enfaixa a perna machucada dela e percebe que está falando português e ela entendendo. Ela agradece por ele estar prestando atenção nela e ele não consegue tirar os olhos dela. Como ele já tem profissão de batedor de carteira, o celular dela já está na mão dele, mas ele não querendo pegar nada de uma bela dama, devolve o celular para ela. Com o olho ligeiro, já olha para a data no telefone. Ela fala que vai ser difícil andar e ele, sem muita informação sobre este mundo, pergunta para ela, o que você está fazendo num lugar desses? A Linda responde que despertou como jogadora ontem e estava caçando sozinha no portal de ranking E. E ele começa a pensar, despertou. Jogadora? E pergunta para ela, então que nível você está? Ela responde que está no nível 6. E pergunta em qual nível que ele está e o prota responde que provavelmente é menor que o dela. Ela fala que tem os seus motivos para estar ali sozinha, e ele fala que também tem os seus motivos. E aí ela percebe que está numa floresta, sentado no chão, do ladinho do prota. E levanta rapidamente sugerindo para eles irem embora. Ele, como cavalheiro, pergunta outra vez se está tudo bem com ela. E diz, deixa que eu te dou a mão. E fala, e então para onde vamos? O prota fica alegre porque depois de 10.000 anos conversou com uma pessoa. Chegando na entrada, ele fica espantado com o tamanho do portal. Ela olha para ele, sorri e diz, vamos agora. E ele repara que o portal é uma fenda espacial e que não tem nenhum mecanismo sustentando aquela fenda. E passando por esse tipo de portal pela primeira vez, fica espantado com o que está vendo. Logo começa a ver pessoas pedindo membros para grupos aleatórios, tanqueir, mago, porém só não querem ladinos. O prota só vê pessoas com uma boca ou nariz e sem tentáculos. O prota pensa, está cheio de humanos. Tremendo de felicidade, o prota começa a chorar pois realmente conseguiu voltar. E a gatinha teve uma ideia de como agradecer por ter sido resgatada. Ela se inclina e pede ao prota para ir juntinho para casa com ela. E como já está 10.000 anos sem nada, ele já fica assustado e pensa bobeira. E ela realmente está muito grata por ter sido salva por ele. E o prota não para de sonhar besteira. De repente 2 soldados falam, vocês dois esperem um momento, venham aqui. E diz que precisa confirmar a identidade deles. A gatinha fala, só um momento, deixa eu pegar minha identidade. E o prota pensa, não tem jeito, vou ter que usar aquilo. E usa mais um poder roubado. Autoridade dos cegos do demônio Dantalion. Essa habilidade manipula a percepção e a visão do alvo. E assim o soldado confirmou as identidades deles e depois deixou eles passarem. Chegando no apartamento que ela mora, ela já avisa ao prota que eles não têm elevador e terão que subir as escadas. E o prota fica muito feliz fazendo o reconhecimento inicial do prédio antigo. E nota cheiro de prédio velho, escada estreita, corrimão gelado e janela empoeirada. E ficou mais feliz porque por ser a casa da Seola. Seola é o nome da linda garota. Na casa dela o prota começa a pensar montão de besteira. E a cara de infelicidade dele é muito legal quando ela fala, mãe. A mina não mora sozinha, mora com a mãe. A mãe pergunta se a filha fez o que ela mandou, indo para lá com o grupo. A filha mente e diz que sim. Aí a filha mostra os prota falando que ele ajudou uma situação muito difícil.
Olha a cara de mineta dele achando que fosse comer outra coisa. A mãe agradece por ele salvar a filha dela e diz que não sabe como retribuir e chamando o prota para entrar. Ainda com cara de mineta, ele agradece. A mãe vai para a cozinha e pede ajuda da filha e só agora ela repara que tinham muitas mensagens da mãe. Aí o prota se lembra do celular e que precisa de mais informações sobre este mundo. Depois mente na cara dura falando que perdeu o celular e se ela podia emprestar o dela. Ela empresta e diz que a comida já vai ficar pronta. Voltando depois de 10.000 anos, tudo parecia muito interessante para ele. Aposto que ele vai verificar o capítulo final de One Piece. Mas ele é focado e vai atrás de informações em vez de digitar de fofocas. Ele desapareceu em 2018 e já voltou no ano de 2023. Ele ficou um inferno por 10.000 anos. Retornou no tempo 5 anos depois do seu desaparecimento. Leu mensagem sobre o dia 22 de fevereiro de 2018, o dia da calamidade. Abriram-se vários portais no mundo inteiro e armas de fogo eram inúteis contra eles e a humanidade se uniu contra os monstros. Depois disso a primeira jogadora apareceu nos Estados Unidos e inúmeros jogadores apareceram no mundo inteiro. Ele vendo a data, lembra que esse foi o dia em que ele foi levado para o inferno. E fica pensativo se foi sugado por um portal naquele dia, mas percebe que tudo são especulações. Seoa fala, a comida tá pronta. O prota não acreditou no que ele estava vendo, isso é. A garota não sabia, mas fez o prato que ele estava querendo comer há 10.000 anos. Ensopado de quintitel. Bora comer. Pega a colher, mergulha na sopa, e... Quinte. Ao comer a primeira colherada e não consegue falar mais nada, e elas olham espantadas ao ver os sons que ele estava fazendo. E o prota começa a comer sem parar. E sem falar mais nada. Devorando a comida. O prota ficou 10.000 anos no inferno. A única coisa que ele comeu nesse tempo foi carne de demônio e teve que comer muitos demônios para sobreviver. Carne de demônio não sacia e tem um gosto horrível de lixo. Ele comeu e a única coisa que manteve a sanidade dele foi o desejo de voltar para casa. E ele fez de tudo para voltar para a terra. Chorando de alegria, não acreditava que tinha voltado e estava comendo o que tanto queria. A mãe e a garota olham para ele espantada, pois ele estava chorando. E fala, Seoa, de verdade, estava uma delícia sua comida. E ela sem graça diz, obrigada. E ela pede desculpa por aquela ser a única comida que ela pode dar para ele. E pergunta, se estava bom? Ele disse que sim e pergunta, eu posso repetir? E devora mais uma tigela. E como ele estava comendo sem parar, ela resolveu trazer a panela para perto dele. Agora está com cara de Luffy comendo. Mas de repente a porta do apartamento é destruída e mãe e filha olham espantadas, pois alguém muito bravo acabou de entrar. E aparece um cara forte na porta gritando por Seoa. E o nervosinho entra gritando com Seoa falando que ela não pode entrar no portal por conta própria. Ela fica muito brava e manda ele vazar. Ele nem acredita que ela teve coragem de dizer isso para ele. Então ela grita, eu já disse para você vazar Taeyun. E ele começa a pensar, essa doida tá de sacanagem. Será que ela acha que é alguma coisa só porque vira uma jogadora? E tira sarro com a cara dela. Já fica brava e manda um socão na parede falando que o nível dele é muito superior ao dela. Ela grita para ele não chegar perto. Vocês devem estar sentindo falta do prota, eu também. O que será que ele deve estar fazendo? Voltando para nossa história, o loirinho dá uma encarada na mãe dela que treme de medo e começa a humilhar a família dela falando que o pai dela morreu cedo e que a mãe dela ganha centavos. E Seoa grita que a família dela está assim por causa dele. E Taeyun fala, esquece isso, pega ela pelo braço, sai arrastando para a porta. E manda ele soltar ela, pois ela nunca irá para aquele lixo de guilda. E rindo da cara dela, fala que ele vai colocá-la numa equipe muito boa. Aí ela mostra como se luta quando você não tem muita força e mordeu ele.
E ele solta um tapa na cara dela. A mãe da mina fica desesperada e vem correndo ajudá-la. E ele chama ela de vadia, pergunta se ela acha que vai sobreviver fazendo somente boas ações? E diz mais: você deveria ter vindo calmamente como meu tributo. Você acha que é uma jogadora? Então vamos nos enfrentar para valer. E a mãe dela fica entre os dois. Eu fiquei com uma dúvida se esse cara é filho dessa senhora e irmão da Seoa. A mãe de Seoa, pegando na mão dele, pede por favor para ele para. O lourinho marrento fala: me solta, velha. E logo depois dá um tapa na cara da velha. Seoa fica desesperada e vai socorrer sua mãe. O loirinho grita que pessoas irritantes como elas são sempre assim. E Seoa dá uma encarada no loirinho. E ele diz: o que você vai fazer me encarando desse jeito, sua fraca? Você é fraca e eu sou um despertado no segundo estágio. Acha que tem alguma chance? Então vem para cima. Você não é forte e a única coisa que você tem é uma cara bonita. E o loirinho diz: eu estou te dando uma ordem. Você vai entrar na minha guilda. Mas de repente o loirinho começa a perceber o ambiente em volta e ver o nosso herói comendo como se não houvesse amanhã. E o loirinho diz: que merda é essa? O pau quebrando dentro de casa e o Luffy só comendo. Então o loirinho solta a cara dela e se dirige para o nosso herói. E diz: você está achando que aqui é algum restaurante famoso? E Kangol só comendo. E o loirinho exclama: desgraçado, nem consegue ler a atmosfera. O loirinho começa a chamar a atenção do nosso herói, só que é ignorado totalmente. E deixa o Luffy comer. O loirinho coça a cabeça e dá uma bicuda na mesa gritando bem alto: seu filho da puta. E Kangol fica paralisado vendo tudo voar. Imagina que vai acontecer: depois 10.000 anos sem comer uma comida decente, vem alguém dar uma bicuda na sua comida. O herói se desespera vendo toda a sua comida no chão. O loirinho, olhando de cima, pergunta: qual é a desse cuzão? O loirinho pergunta para a gata onde ela arrumou esse mendigo. O herói começa a chorar vendo sua comida no chão e logo o loirinho se aproxima para dar um bicuda na costela dele. Kangol, Lorde Supremo dos 9 Infernos. E olha para o loirinho já exalando uma aura demoníaca. O loirinho se assusta ao ver aquilo. Como se atreve? Exclama Kangol. E o loirinho vê a hora do nosso herói em forma de demônio. Kangol fala: como se atreve a derrubar minha sopa de quinte? O medo que o loirinho estava passou e ele começa a ficar com raiva. E prepara um soco sério cheio de mana. E cheio de foguinho saindo pela mão. Pensa que deve ter visto algo errado, que deve estar imaginando coisas. De repente alguém acerta a mão dele com uma magia. E já olha perguntando quem fez essa porra. E vimos que foi Seoa, gritando para o nosso herói fugir. Só que ela nem imagina que o prota é tão bravo. O prota levanta e avança para cima do loirinho. E ela fica com cara de paisagem sem entender o que está acontecendo. O loirinho se surpreende com a velocidade de Kangol e logo percebe que vai ser acertado no lado esquerdo. E o loirinho fica surpreso pois Kangol fintou e depois deu uma joelhada. O loirinho se recupera e tenta contra-golpear Kangol. E Kangol dá um socão dentro da cara dele e já emenda com um chute quebrando 2 costelas do loirinho. O loirinho segura a perna de Kangol falando que isso nem doeu e tenta dar outro soco no prota. Só que mais uma vez foi contra-golpeado pelo herói. O loirinho está com o nariz cheio de sangue, mas ainda não desistiu e tentar outra vez dar um soco sério na cabeça de Kangol. Porém já leva outro soco quebrador de costela. E cai de 4, cheio de dor, com várias costelas quebradas. E se pergunta quem é esse cara. Porém Kangol apenas começou seu massacre. E já pisa com muita força na cabeça do loirinho arrogante. Porém o loirinho ainda não desistiu. E nem o prota, enfiando a lâmina de autoridade no braço do loirinho. E falou bem perto do ouvido do loirinho: para de drama, seu bostinha. Ainda não acabei. Isso tudo é por você ter acabado com a sopa de quinte.
O loirinho fica surpreso e pergunta por que ele está fazendo aquilo só por uma sopa de quinte? Levanta ele pelos cabelos e diz, só. Você disse só uma sopa de quinte? O loirinho já se borrou todo sabendo que vai dar ruim. E outra vez Kangol bate com toda a força com a cara dele no chão. E bate com a cabeça dele no chão, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E trincado de raiva Kangol fala, ei loirinho, quando eu falar 1, você vai falar sopa de quinte é. E quando eu falar 2, você fala, uma comida sagrada. E é pra gritar. 1. Quiche é. Porém o loirinho esqueceu de gritar e Kangol enterrou a lâmina até embaixo no braço dele. 2. Uma comida sagrada. Não, não, você tá fazendo tudo errado, é para gritar. Como você estivesse orando para Deus. Como se você estivesse tentando conquistar o coração de uma garota. Eu Prota grita com o loirinho, grite com toda a força que você puder e com muito orgulho. Sopa de quinte é uma comida sagrada, gritou o loirinho. E o Prota, como um bom torturador, diz que está horrível e vamos de novo. E o loirinho com costela quebrada, braço com hemorragia, dente quebrado, nariz sangrando, junta todas as suas forças e grita sopa de quinte é uma comida sagrada. O Prota fica satisfeito e tira a lâmina do braço do loirinho. Agora inverteu a cena do início. É o Prota quem está em pé e o loirinho caído no chão e o Prota diz, nunca mais menospreze uma sopa de quinte na sua vida. O loirinho chorando resmunga que caralhos é esse psicopata. Se você gostou deixe seu like, curte e compartilha. Escreva nos comentários parte 3 que eu vou trazer a parte 3. E quem puder se inscrever por favor se inscreva porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Até o próximo vídeo.